Fala, mente blindada, é um prazer ter você aqui comigo. Se você chegou até aqui é porque você tem dúvidas sobre o que é ser mente blindada e eu não tenho dúvidas de que você também quer ser uma mente blindada, Então, eu me chamo Cláudio, sou psicólogo, sou também de formação filósofo, especialista em psicologia do esporte, né? Já trabalhei com várias áreas, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão, né, do emagrecimento, da alta performance, de saúde mental, de enfim, de um total de um bem-estar do nosso corpo, né? Então, só para você ter uma ideia, eu sou o criador do treinamento Mente Blindada, eu quero que você seja uma mente blindada e eu sou a principal pessoa desse projeto. Então, tudo que eu venho construindo ao longo dos anos, todas as coisas que eu venho aprendendo, que eu venho desenvolvendo, eu apliquei primeiro em mim, né, e foi, né, dando certo. O que não foi dando certo, eu fui criando uma estratégia para chegar até um método, um plano pronto para você colocar em prática. Então, nessa aula aqui, eu quero falar um pouco sobre, né, o treinamento. Eu sou Mente Blindada, uma aula especial para você que, né, talvez tenha alguma dúvida se devo comprar esse curso, se não devo, se realmente vale a pena ou não vale a pena, o que esse cara quer falar nesse curso, enfim, será que é só baboseira ou será que é algo interessante? Então aqui, nessa aula especial que eu gravei para você, você vai ter uma prévia de tudo que você vai encontrar no curso e você vai ver que não é brincadeira, você vai ver que é coisa séria e tem um cara aqui que quer te ajudar na sua transformação. Então, seja muito bem-vindo, né, a essa aula e esteja comigo até o final porque eu vou te convencer que esse curso é um investimento para você mudar a sua vida, beleza? Então, senta aí, pega a sua água, se acomoda e bora para cima. Primeiro de tudo que eu quero falar com você aqui é que você é um jardim. Seja você homem ou seja você mulher, você é um projeto de jardim. E para a gente, né, se construir como jardim, a gente tem que preparar o nosso terreno. Não adianta a gente começar já semeando. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que preparar o nosso terreno. E esse curso aqui fala muito sobre preparar o seu terreno mental, né? Tudo isso que você quer abarcar para depois você começar a semear, para aí você começar a cuidar, aí você rega, aí você tem paciência e você tem confiança. Então, o treinamento Mente Blindada é baseado nisso. A gente prepara, né, o nosso terreno e aí a gente começa a semear e a gente vai cuidando diariamente, a gente vai regando e a gente vai tendo paciência e ao longo do tempo a gente vai construindo confiança. Esse é um procedimento que funciona para emagrecer, mas também funciona para ter saúde mental e viver mais um pouco. Então a primeira ideia aqui é que você é um jardim e você precisa ter paciência. Você precisa respeitar o seu processo. Não adianta começar, né, atropelando as coisas. A gente tem que primeiro preparar o nosso terreno. Por que eu falo isso? Presta muita atenção nessa foto aqui. Vocês estão vendo um homem, né, que sou eu, que realmente está numa fase muito boa, né? E eu tenho certeza que você tem uma melhor versão, você ainda tem uma melhor versão de você que talvez você ainda não conheça. Eu tenho certeza que você tem uma melhor versão de que você ainda não conheça, porque eu falo isso porque, ó, nessa fase aqui, né, nesse slide aqui, eu pensava que eu já estava na minha melhor versão. Né, você pode ver essas fotos, até volto de novo para você perceber como que eu era antes, né, para você perceber como que eu fiquei depois. Então, nesse segundo slide aqui, onde, né, eu tô com uma latinha tomando, né, uma Skol Beats, né, a famosa Skol Beats, e eu estava muito inflamado, eu fazia exercícios constantemente, mas não cuidava do meu estilo de vida como um todo. Aqui eu achava que eu estava abalando. E só depois, quando eu comecei a realmente entender qual que é a chave do negócio que eu quero te mostrar nessa aula, eu cheguei nessa versão aqui, né, onde você vê um corpo bonito e tal, só que é além disso. É muito além. Eu colho os benefícios do meu corpo. Faz bem para minha mente, faz bem para minha parte física, faz bem como um todo, né? A questão de estética é só um bônus. Então eu trago essa reflexão aqui para você saber que tem uma melhor versão de você que você ainda não conhece e eu quero desbloquear ela, tá bom? E qual que é, o que eu entendi nessa questão? Por que eu construí esse curso, Treinamento Mente Blindada? É para você entender que sem uma mudança de estilo de vida, vai ser muito difícil você atingir um emagrecimento sustentável,
você até atingir uma alta performance ou até mesmo atingir uma saúde mental. Não tem como a gente ter uma mudança se a gente não mudar o estilo de vida. E o estilo de vida envolve a sua alimentação, que é a sua nutrição, envolve a parte de se movimentar, que é exercício físico, envolve a parte de você prestar um pouco de atenção no consumo de tabaco e de álcool, envolve você prestar atenção no seu controle de estresse, envolve você prestar atenção no seu sono, muito, muito, muito importante. E também envolve você também prestar atenção nos relacionamentos saudáveis. Eu vejo que as pessoas, ou talvez você quer dar um gásinho na sua vida, você quer atingir um projeto verão, você só cuida de uma parte. Ah, eu foco só na minha alimentação aqui, ou eu foco só na atividade física. E não é bem assim. É mudança de estilo de vida. Se você quer atingir um emagrecimento onde você consiga durar para o resto da sua vida, ou se você quer atingir uma alta performance no esporte, seja o que for, você tem que mudar o seu estilo de vida para potencializar o seu corpo. E essa é a chave do Mente Blindada, é mudança de estilo de vida. E aí eu tenho uma aula especificamente sobre isso, que é mudança de estilo de vida, que é a aula 1 do curso, onde você vai refletir como que está sendo sua nutrição, como que está sendo a questão do exercício. Eu vou fazer toda uma reflexão nessa parte para você começar a pensar nisso, nessa chave. Pô, às vezes eu não estou conseguindo uma mudança porque eu não estou mudando meu estilo de vida por completo. Então esse é o martelo que eu já quero quebrar aqui com você. Indo um pouquinho mais adiante, eu também falo muito no curso de que muitas vezes essa questão das pessoas indo para o caminho da obesidade, do sedentarismo, da privação do sono, pessoas estressadas, pessoas em relacionamentos tóxicos, né, a questão do tabaco e do álcool, a gente está indo contra as nossas necessidades e a gente tá fazendo de tudo para prejudicar a nossa saúde física e saúde mental. Então aqui é um adendo muito grande para você perceber que muitas vezes a gente vive numa vida caótica, uma vida onde a gente não tem rotina, uma vida estressante, a gente acaba rebatendo em hábitos pouco saudáveis. E isso vai fazendo mal para o nosso corpo, para a nossa mente, e tudo isso são recompensas imediatas, lógico, a gente fazendo os hábitos ruins faz muito bem para o momento, só que as consequências são tardias, então a gente colhe lá na frente coisas ruins. E tem muitas pessoas que já há muito tempo já estão em hábitos ruins e já estão colhendo tudo isso, frutos podres, Você está construindo um jardim totalmente sem perspectiva de vida, sem saúde, sem longevidade, e eu não quero isso para você. Então você ir pelo caminho da obesidade, sedentarismo, privação de sono, você está indo contra as necessidades do seu corpo, do nosso corpo, tá? E no curso eu bato muito na tecla, que eu, igual eu falei, é mudança de estilo de vida, envolve você mudar sua alimentação, exercício físico, sono principalmente, e é isso que a gente precisa, Porque isso nos traz uma melhor saúde mental, traz mais humor, traz energia e produtividade, traz uma gestão de peso e emagrecimento, traz uma saúde cardiovascular, um coração batendo com saúde, ajuda também no controle do sangue, o controle de açúcar no sangue. E será que não é isso que você tem buscado? Pelo menos um desses? Mais saúde, mais energia, mais humor, mais saúde, mais controle no sangue? É isso que você busca e é isso que eu quero ensinar aqui para você. E tudo isso, esses três que eu bato muito na tecla, alimentação, sono, exercício físico, são remédios para o nosso corpo, Nosso corpo e o nosso cérebro para deixar mais saudável. Então, visa dar para nós aquilo que realmente a gente precisa, para vivenciar o nosso melhor. E acaba sendo um investimento não só futuro, onde a gente pensa que vamos mudar meu estilo de vida para só viver mais. Não, você já começa a colher os benefícios agora, porque você já começa a se sentir melhor. Você já começa a ter mais disposição para o trabalho. Então, é um investimento tanto presente quanto futuro nessa questão da qualidade de vida. E tudo isso se atravessa, tudo isso funciona em conjunto. Por isso que aqui e no meu curso eu bato muito na tecla de que a gente tem que mudar realmente o nosso estilo de vida se a gente quer atingir um objetivo. Senão você vai estar sempre trabalhando em curto prazo e desanimando, sabe? Quero dar um gásinho, faço ali um esforço, mas já logo perco e fica nessa montanha russa que não te faz bem, que não realmente nos traz uma felicidade plena. E é isso que eu quero ensinar para você aqui, onde um estilo de vida
onde você consiga manter, que seja prazeroso, que seja leve, que realmente te traga um grau de satisfação muito grande. E eu falo muito sobre a questão, tem uma aula só sobre questão do estilo de vida, também tem uma aula só sobre a alimentação, falo muito de que mudar a alimentação não é só uma questão de estética, até porque a obesidade ela tem várias consequências negativas para a nossa saúde física e saúde mental. Então, às vezes a gente quer mudar a alimentação só para emagrecer, mas não é só isso. A alimentação é muito séria, tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo influencia a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E justamente no curso eu ensino estratégias para você conseguir ter um controle maior sobre a sua alimentação. Eu falo justamente o que eu denomino aqui como inteligência alimentar, que são estratégias que você vai utilizar, que eu vou te ensinar. Então aqui nesse slide aqui, todos os títulos aqui do que eu discorro muito bem numa aula, que você vai aprender a agir estratégia com o seu corpo. Você vai aprender a agir com estratégia durante o dia, durante a semana, durante os finais de semana, quando você for comer. Então, por exemplo, tem um exercício de você, sempre quando você for comer, você descansar os talheres para você comer mais devagar, para você não deixar as panelas em cima da mesa ali, para não ter aquele ato de repetir, sem estar com fome. Então tem todas as estratégias de você aprender a realmente a gerir todo o ambiente onde você está ali. Então, além disso, estratégia para você quando você for comer fora, estratégias com quem insiste para você comer, estratégias quando você for viajar, estratégias para agir sobre as bebidas alcoólicas também. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa gerir, e cuidar muito bem de tudo isso, porque senão tudo vai para água abaixo. E como eu falo muito bem, não é só você ter um cardápio, é você entender como funciona o seu corpo, entender que a gente tem que se alimentar mais durante o dia, quando vai chegando mais à noite, evitar comidas pesadas, evitar estar comendo numa hora que a gente deveria estar dormindo, onde vai acumular mais gordura. Então assim, pessoal, esse aqui é o slide onde eu vou discorrer sobre tudo isso no curso. Você vai aprender um repertório de estratégias para te ajudar a realmente a destravar esse potencial que você tem dentro de você, uma melhor versão. Também falo sobre a questão do exercício físico e falo muito bem de que nós, como sociedade, a gente tem falhado muito nessa questão da movimentação. A gente não está se exercitando suficientemente, apesar de todos os benefícios psicológicos. Para você ter ideia, o exercício é o método mais efetivo para a gente mudar o humor. Então, se muitas vezes a gente está desanimado, a gente está com o humor para baixo, a gente vai e faz uma atividade física, a gente já se sente um pouco melhor. Então é o método mais efetivo para a gente melhorar o nosso humor, mas a gente não tem se exercitado o suficiente. Nós que sobrevivemos muito ao longo do tempo, se movimentando o tempo inteiro, hoje está muito fácil para a gente ficar mais no estado sedentário. E lógico, também eu trago várias estratégias para você começar a colocar na sua vida, para você se movimentar um pouco mais. A primeira delas, entender os benefícios do exercício físico. Primeiro de tudo, depois você identifica as barreiras que impedem você de se exercitar e você também aprende a antecipar elas. Você aprende que você tem que escolher uma atividade física significativa. Você estabelece uma rotina de exercício com o objetivo de suar toda vez um pouco mais. E você trabalhar mais o seu pulmão, trabalhar mais o seu coração. Também ensino de que muitas vezes a gente tem que, na hora da atividade física, perceber os benefícios. Aqui, às vezes a gente está naquela atividade, mas fazer um pensamento ali de que eu estou me sentindo um pouco melhor nesse momento. Como é bom estar ali, ficar feliz por você ter vencido a vontade de ficar em casa ou de fazer outra coisa. E sempre depois que você conclui a atividade física, você fala para você mesmo como um diálogo: que sensação boa. Como é bom cuidar de mim, eu estou orgulhoso de mim, eu venci mais uma vez. Então são estratégias que também tem uma aula especificamente disso sobre no curso.
Então, indo um pouquinho mais para frente, para falar um pouco mais dessa trinca que eu falo de alimentação, de exercício físico e de sono, eu trabalho muito bem especificamente de que o corpo ele não vai conseguir prosperar privado de repouso. Você pode se alimentar bem, você pode se exercitar bem, só que se você não estiver dormindo bem, tudo isso vai por água abaixo, porque o sono é o pilar que sustenta tanto a alimentação saudável como a questão do exercício físico. E lógico, né, muitas vezes quando a gente apresenta um problema de sono, que a gente tem dificuldade para dormir, a primeira coisa que a gente faz é recorrer a medicamentos. Mas isso não é o primeiro passo, né? O bom sono ele vai começar quando você acorda e você aprimora isso fazendo todo dia boas escolhas. Então, qual que é a mandada? Existe uma coisa chamada higiene do sono. E aí no curso eu ensino que a gente tem que agir com estratégia por meio da higiene do sono, né? Que são passos, comportamentos que você vai fazer durante o dia para você ter uma noite de sono melhor, para você dormir melhor. Então são vários passos que você vai aprender no curso para você colocar em prática. Então, né, não tem como, né? São 3 coisas que a gente tem que cuidar muito bem e tem que agir com estratégia. Alimentação. Se a gente não agir com estratégia diante da alimentação, a gente não consegue manter ela. O exercício físico é a mesma coisa. A gente tem que ter um plano diante do exercício físico para manter. E sono também é a mesma coisa. Então são 3 aulas, né, que eu também tenho no meu curso, que eu vou te ensinar um repertório de estratégias para você conseguir, né, fluir isso no seu dia a dia. Outra coisa muito importante é sobre os motivadores, né? Eu gosto muito de fazer isso com as pessoas, todo mundo que eu atendo, isso eu não poderia de deixar no meu curso, que é trabalhar os motivadores, né? Você tem que ter os motivos para você estar nesse estilo de vida. E eu gosto de refletir, né? Quais as mudanças com você mesmo que o estilo de vida saudável pode te proporcionar. Então você quer emagrecer, ok, chegou um ponto aqui, você quer emagrecer, só que quais as mudanças que você quer com você mesmo? Será que você quer se sentir melhor com o seu corpo? Será que você quer, né, usar uma roupa, né, com um número menor? Será que você quer estar nos lugares sem ouvir nenhuma crítica ou elogio sobre você mesmo? Será que você quer ir mais para a praia? Será que você quer ir mais para a piscina? Enfim, o que você quer? Sabe aquelas mudanças que a gente quer se sentir melhor? Porque assim, emagrecer, por si só, eu sei que você quer emagrecer, só que eu sei que você quer muito, muito mais. Será que você quer mais saúde? Então faça essa reflexão aqui. Eu ajudo também as pessoas a pensarem, né? Eu tenho uma lista de todos os motivos que a pessoa pode ter para ela começar a pensar, pô, realmente, eu quero emagrecer, sempre quis emagrecer, só que eu quero algo além. Eu quero algo além disso. E são esses aléns, né, que a gente tem que traçar, né, e ter eles escritos na nossa frente para a gente olhar todos os dias e falar, pô, eu estou fazendo isso por causa disso. Eu quero, né, estar em novos lugares, eu quero não ser mais criticado, eu quero estar em ambientes onde eu acho que eu não consigo estar, enfim, são toda uma lista onde você faz esse passo e você tem que estabelecer esses motivadores. Então é mais uma estratégia no curso que eu te ensino para você, né, ter essa estratégia para vingar e para dar tudo certo, tá? Mais uma coisa também que eu gosto de falar muito bem é sobre essa questão que a gente tem que ter uma reorganização. Então, lógico, falei que é mudança de estilo de vida, falei da importância de se voltar para a alimentação, para o exercício físico e para o sono, só que a gente vai começar a desbloquear isso quando a gente reorganizar 3 coisas na nossa vida, que é os hábitos, que é os pensamentos e que é o ambiente. A gente tem que controlar e regular muito bem isso aqui. E aí no curso eu tenho uma aula especificamente sobre isso. Tanto que eu falo aqui, né? A modificação desses 3 elementos é a chave para facilitar comportamentos que irão desbloquear uma vida mais saudável e sustentável. Não há mudanças duradouras se não nos conscientizarmos e trabalharmos tudo isso em conjunto. E aqui eu já começo a falar um pouquinho sobre os hábitos, né? Que muitas vezes são ações executadas sem pensar, no automático, e 45% do nosso comportamento são hábitos diários. E o mais interessante é que a gente não nasce com hábito nenhum. Os nossos hábitos, primeiro, eles são copiados, né, conforme o contexto que a gente está, e depois
né? A gente pode ser que a gente reproduza esses comportamentos, esses hábitos que a gente aprendeu, num determinado momento a gente muda, enfim, de acordo com as experiências da nossa vida. Mas o mais interessante é que as pessoas elas podem passar o resto da vida com os mesmos hábitos se ela não se conscientizar deles. E qual que é o exercício desse curso que eu faço com as pessoas? Para ela refletir sobre os hábitos dela, da alimentação, do exercício físico e do sono. Perceber esses hábitos e saber o que ela tem que fazer de diferente na vida dela. Quais que são os hábitos positivos, quais são os hábitos negativos. Se os hábitos são positivos, ela pode continuar executando. Se são negativos, ela pode trocar por positivos. Então, sobre hábitos, é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso. E lá no curso eu tenho uma aula que eu ensino a pessoa a questionar os hábitos, né? Os hábitos. Eu tenho as perguntas certas para ela perceber que realmente ela está fazendo alguma coisa que ela não deveria fazer, ou talvez ela está fazendo algo que está ok, que ela tem que aprimorar um pouco mais. Então é muito importante a gente se voltar para os nossos hábitos, né? E sempre para a gente formar novos hábitos, a gente tem que perceber os benefícios. E o curso inteiro eu falo sobre os benefícios de estar fazendo o que está fazendo. O benefício da alimentação saudável, o benefício do sono, o benefício do exercício físico e praticar. Então, o primeiro ponto são essa questão dos hábitos. A gente tem hábitos na nossa vida e a gente precisa, né, tomar consciência dele. E eu tenho uma aula para você tomar consciência dos seus hábitos. Indo um pouquinho mais além, eu também falo sobre os pensamentos. Então, nós temos padrões de pensamentos na nossa cabeça e dentro desses padrões dos nossos pensamentos pode conter muitos pensamentos sabotadores, que são pensamentos distorcidos, são pensamentos de permissão para hábitos ruins, né? Sabe, quando a gente está, né, enfim, numa refeição ali com as pessoas, aí talvez eu não estou com fome, né? Talvez eu vou comer daqui a pouco, ou enfim, eu tenho um plano, mas daí aparece, né, um gatilho na nossa frente e começa a surgir pensamentos. Ah, mas hoje pode, né? Ah, segunda-feira eu começo. Ah, isso é de graça. Ah, todo mundo está comendo, eu vou comer também. Então são pensamentos sabotadores que daí a gente decide comer aquele alimento. Então são pensamentos que sempre vai, né, permitir a gente, vai jogar a gente para tomar aquela decisão. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar consciência desses pensamentos, lógico, descobrir quais são os pensamentos, que eu te ensino também a descobrir esses pensamentos, e depois a gente começa a se preparar para responder esses pensamentos sabotadores quando eles aparecem e também sempre, né, minimizar a exposição a esses estímulos. Então é uma aula também bem reflexiva, onde eu ensino as pessoas a tomar consciência dos pensamentos sabotadores e também a estratégia de identificar esses pensamentos e depois construir novos pensamentos na frente para ficar rebatendo, para aí sim a pessoa aprender a ter mais controle sobre as decisões relacionadas ao estilo de vida. Então a gente tem que sair do automático. Aqui você já começa a entender que você tem que sair do automático. Você precisa tomar consciência dos seus hábitos, você precisa tomar consciência dos seus pensamentos e agir com estratégia diante de tudo isso. Porque talvez é isso que está fazendo você toda vez patinar. E é isso que eu não quero mais para você. E outra coisa muito importante para fechar esses três elementos do hábito, do pensamento, é o ambiente. Né? Com o ambiente, ele é bem complicado também, né? O ambiente, para você ter uma noção, né? Coloquei algumas coisinhas aqui, não vou falar sobre todas elas, mas o mais importante para você entender aqui é que o ambiente ele é a mão invisível que vai moldar o seu comportamento. Se você está tentando mudar, mas você está em ambientes que não é adequado de acordo com o seu estilo de vida, que você está sempre com muitos estímulos que você não deveria ter, você não vai conseguir resistir. Ninguém consegue resistir a um ambiente contrário. Né? E às vezes você vê aquela pessoa assim, pô, aquela pessoa é tão disciplinada, aquela pessoa consegue. Você pode ter certeza que essa pessoa é disciplinada porque ela constrói um ambiente disciplinado. Vou dar um exemplo aqui. Ah, não quero comer determinado tipo de alimento, eu estou tentando evitar. Não tem em casa. Não tem em casa esse alimento. Ah, tenho ele em casa? Então você pode, né, colocar ele num lugar escondido para você não ver. Né? Ah, então eu ensino justamente no curso isso. Você
né, decidir sobre alguns alimentos que você tem na sua casa, se você vai, né, colocar numa exposição de difícil acesso, se você vai descartar, se você vai doar, e depois você começa a rechear o ambiente com coisas que você quer para você. Então, preparar muito bem esse ambiente, reduzir a resistência. Você precisa aprender a controlar o seu ambiente, a preparar o seu ambiente, que você vai ser muito mais disciplinado. E aqui eu fecho essa parte para você que tem que entender que são hábitos, que são pensamentos, que é o ambiente. Você tem que trabalhar esses três. Se você não está trabalhando esses três, não vai dar bom. E ser mente blindada é estar refletindo sobre tudo isso o tempo todo com muita estratégia. E no curso são aulas sobre isso, para você conseguir se tornar uma pessoa mais disciplinada, mais constante, uma nova versão de você, tá? E aqui, ó, entra isso aqui, ó. Se a mente não muda, nada vai mudar na sua vida. Você precisa mudar a sua mentalidade. Então esse curso é sobre estratégias, mas também é sobre uma mentalidade a longo prazo. Uma mentalidade que foca de resultados a curto prazo. Não é fácil. Não estou falando que aqui ser mente blindada é fácil, só que com as estratégias certas você consegue, né, ir gostando do processo, ir se apaixonando, ir se acostumando, entendendo a jogar o jogo de fato. E aqui também, para a gente trabalhar a mente, eu ensino sobre a manutenção mental, onde é 5 comportamentos em 5 minutos que você vai executar diariamente, onde você vai sentir o seu corpo, você vai praticar uma técnica de respiração, você vai construir o seu mantra e vai repetir o seu mantra também, você vai praticar a gratidão e praticar a oração. 5 comportamentos em 5 minutos diário para você se manter mais regulado, para você equilibrar seus pensamentos, para você colocar diariamente uma força, para você conseguir prosseguir sempre na sua rotina, diante da dificuldade, diante das lutas, diante, enfim, de várias coisas. E eu ensino esse passo da manutenção mental, que é algo que eu construí e que faz muito bem. Onde você acorda, né, cedo, onde você pega um copo de água, onde você senta num lugar confortável, é um momento com você. Onde você sente seu corpo, onde você pratica uma técnica de respiração, onde você coloca pensamentos que você já se preparou para isso. Eu te ensino. E eu quero que você aprenda isso também, manutenção mental. Já sobre seu slide, falei muito aqui, mas para você entender, pessoal, que eu sei que você tem força de vontade, eu sei que você tem desejo de mudança, eu sei que você muitas vezes tem um cardápio na mão, que você tem um plano de exercício na mão, só que isso é só a ponta do iceberg, meu amigo, minha amiga. Não é só isso que vai fazer com que as pessoas mudem a sua vida, que é força de vontade, desejo de mudança e um cardápio na mão. Não é só isso. É essas coisas que eu venho falando antes, de você entender que é mudança de estilo de vida, você entender que você tem que trabalhar os seus motivadores, entender o motivo que você quer para você, as mudanças que você quer com você mesmo, aprender as estratégias certas, conhecer os seus hábitos ruins, né? Enfrentar os seus pensamentos sabotadores, preparar um ambiente disciplinado, além de tornar prioridade se organizar, além de você ajustar suas expectativas, além de você estabelecer as metas certas, além de você enfrentar seus problemas de frente e além de você aprender a dizer não para os outros quando necessário. Isso, né, que está lá no fundo, na profundeza, que você tem que aprender para as coisas fluírem muito mais. E esse curso é muito sobre isso, e por isso que aqui eu chego num ponto muito importante, que é o protocolo Mente Blindada. Então no curso eu faço toda uma trajetória onde você entende da mudança de estilo de vida, você aprende sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre sono, sobre hábitos, sobre pensamento, sobre o ambiente, para você chegar no protocolo Mente Blindada, que é uma forma organizada para você colocar tudo em prática que você aprendeu, né? É um plano de disciplina, né? Um caminho que é focado no longo prazo, onde você tem um único foco, que é melhorar a sua saúde. Aqui o foco é saúde, porque você focando na sua saúde, né, o resto é bônus. Traz um corpo bonito, traz um corpo esculturado, mas a saúde é o X da questão aqui. Então, no protocolo Mente Blindada, você vai ter acesso a 2 níveis. O nível 1, onde se você não tem conhecimento nenhum, você já vai ter um protocolo Mente Blindada nível 1,
não tem conhecimento nenhum, tá tudo errado isso. Tem todo um plano, ou se você já tem alguns hábitos positivos, você já está numa caminhada legal, aí ok, tem o nível 2, que é o nível que eu sigo na minha vida um pouquinho mais avançado. E ali também você vai aprender sobre rotina matinal, rotina noturna. Nós precisamos ter rotina na nossa vida. A gente precisa ter uma rotina, né? A rotina não é para deixar a vida chata, é para nos ajudar. Então, esse curso, Protocolo Mente Blindada, são união para a gente focar tudo. Então, a manutenção mental que eu ensino é para você controlar o seu estresse e ansiedade. A alimentação saudável é para você perder peso e controlar o seu peso. A prática do exercício físico é para você melhorar o seu humor. Sono regulado para você melhorar a sua energia. E bons relacionamentos também, que é uma aula bônus que eu gravei com a minha esposa, para a gente alcançar mais felicidade. Então, aqui é tudo trabalhado, o modo mais efetivo para atingir cada coisa é o que tem nesse curso aqui. Né? Um estilo de vida para viver mais e melhor. É isso que eu busco para mim. Esse que tem que ser o foco, um estilo de vida para viver mais e viver melhor. Né? Sair dessa mentalidade pequena. Sabe? Eu quero algo a mais, eu quero que você construa algo a mais, eu quero que você entenda o seu projeto de ser. Né? Porque foi nesse processo que eu fui me encontrando, que eu fui me entendendo, que eu tenho meus motivos, eu entendi a jogar o jogo, que eu quero que você entenda também, tá bom? E quais são os princípios? Caminhando aqui para o final dessa aula, quais são os princípios mente blindada que eu quero falar para você? Então, é um estilo de vida que não tem prazo de validade. O foco aqui está em ser regular e não em ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu não quero que você seja perfeito. Eu quero que você seja regular. O esforço é diário. Sua régua é você mesmo, não é seu amigo, não é seu coleguinha, não é fulano, não é ciclano, é você mesmo, né? Então, a gente tem que tornar-se campeão nos pequenos passos. Então, mente blindada é tornando-se campeão nos pequenos passos. Sempre comemorar e se elogiar pelas pequenas vitórias, expectativa de 1% melhor a cada dia. Você focando no 1%, você vai chegar muito longe. Nem sempre o processo será empolgante, né? Muitas vezes vai ser desanimante, muitas vezes a gente não vai ter ânimo, é normal em qualquer coisa na nossa vida, então nem sempre será empolgante e também sem pressa e sempre com paciência. Paciência, paciência. Lembra que eu falei que você é um jardim, que você tem que ter paciência com você? Então, paciência. E por último, sempre buscar não quebrar a rotina 2 vezes. Isso é uma coisa que eu ensino. Então, por exemplo, a gente tem um protocolo que a gente segue. Se você quebrou o protocolo que você fez, né, no dia seguinte você já retoma ele, para você não quebrar 2 vezes para virar um hábito. E para finalizar, pessoal, né, essas fotos aqui, que é muitas vezes a rotina que eu vivo, né, a rotina de acordar cedo, né, nessa primeira aqui com o copo de água, uma rotina de já fazer a manutenção mental, que eu tô com a touca, praticar um exercício físico ali, que eu tô aqui correndo, a alimentação saudável ali, que são os 4-0 que eu falo no café, na rotina matinal, né, já falando para vocês, que é acordar cedo, manutenção mental, exercício físico, café da manhã saudável, e da parte de baixo ali é a rotina noturna, né, que é os 4-0 noturno, que é um jantar saudável, né, preparar o ambiente, né, quando sempre a rotina é terminar a janta, né, lavar a louça, já saber o que vai comer no outro dia seguinte. Então tudo isso é planejado, é organizado, né, a leitura ali, né, ou leitura ou um tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, e dormir cedo. Então, pessoal, essa é uma aula bônus que eu fiz para você ter um panorama geral daquilo que você pode encontrar no curso. Enfim, é um curso bem profundo, é um curso onde você vai entender realmente que não é da noite para o dia, né? Você vai ter várias estratégias, você vai ter material, você também vai ter aula bônus, como eu falei, tem aula bônus que eu gravei com a minha esposa sobre relacionamentos saudáveis, também tem outra aula bônus que o meu amigo Robson Rony fez, que ele vai trazer um treino na prática para você começar a executar também. Então, é um curso bem especial e eu não faria isso se não valesse a pena. Então, para você que tem dúvidas, né, espero que não tenha, espero que você invista em você e eu vou ficar muito feliz de ter você no meu time se tornando mente blindada.
tá bom? Então, obrigado pela sua atenção e te vejo dia 9 de junho. Bora pra cima!